Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar do filo Nematoda. Mas assim, quando você pega essa palavra Nematoda, tu lembra logo de Nematelmintos. Aí tu pode dizer assim, Nematelmintos ou seja, um filo de vermes. Oxe, quer dizer que os Nematelmintos são vermes? São. E olha pra cá, preste atenção. Os Nematelmintos, do grego nematos, que significa filamento, e elmin, que significa vermes, são vermes filamentosos. Ah, mas como assim um verme filamentoso? Presta atenção, porque eles são, vermes de corpo cilíndrico afilado nas extremidades. Então, assim, quando você trabalha com os vermes de corpo cilíndrico, você vai dizer que é um nematelminto. Agora, não confundir com os platelmintos, porque os platelmintos são vermes de corpo achatado. Tá, eu sei que tem uma exceção que é o Cistossoma mansoni. O Cistossoma mansoni é um verme platelminto cilíndrico, tá? Mas ele mesmo sendo cilíndrico, mas ele é platelminto, beleza? Agora, os nematelmintos não. Todos os vermes têm corpo cilíndrico, beleza? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei? E esses caras têm características? Tem, preste atenção. Primeira característica, são animais triblásticos e protostômios. Ah, André, mas o que é um animal triblástico? Prefixo tri, 3, ele vai apresentar os 3 folhetos embrionários. No seu desenvolvimento embrionário, você vai ter os 3 folhetos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. 3 folhetos. E ainda vou um pouquinho mais além, tá? Presta atenção nesse desenho aqui. Tu tá vendo esse meu verme aqui? Eu dei um corte aqui, imagina que eu dei um corte aqui e aumentei para mostrar a vocês. Olha aqui, ectoderma, mesoderma e olha a endoderma. Aí, por que eu tô chamando a atenção disso? Veja que entre a mesoderma e a endoderma tem um espaço. Esse espaço aqui, a gente chama de pseudoceloma. Esse espaçozinho aqui, olha para cá, esse espaço aqui, a gente vai chamar de pseudoceloma. André, o que é o pseudoceloma? É uma cavidade embrionária que vai originar depois, uma cavidade corporal. André, por que ela é chamada de pseudoceloma? Ela é chamada de pseudoceloma porque ela é revestida parcialmente pela mesoderma. Ou seja, a mesoderma reveste só essa parte aqui, do pseudoceloma. Depois, a outra que vai revestir é a endoderma. Aí você pode dizer assim, Andrei, e se ela fosse revestida totalmente, tanto na parte externa quanto na parte interna pela mesoderma? Aí não seria pseudoceloma, seria celoma. Beleza? Mas voltando para cá, são animais protostômios. Andrei, o que é um animal protostômio? Um animal protostômio é aquele animal que o blastóporo da gástrula, o blastóporo da gástrula, daquela fase embrionária chamada de gástrula. A cavidade da gástrula, chamada de blastóporo, forma a boca. Menino, forma a boca, por isso que o cara é protostômio, beleza? Depois eu tenho assim, simetria bilateral. O que é a simetria bilateral? É quando o corpo do animal é dividido em 2 partes iguais. Bi2. Você vai dividir o corpo do animal em 2 partes iguais. Simetria bilateral. Depois da simetria, olha para cá. Eu já tenho uma digestão completa. Andrei, o que é uma digestão completa? É quando a digestão do animal apresenta, ou melhor, o sistema digestório do animal, o mecanismo digestório do animal, tem 2 orifícios. Um de entrada e um de saída. O de entrada, olha para o meu esquema aqui. O de entrada é a boca. O de saída, é o ânus. Quando o sistema digestório, quando a digestão do animal tem 2 orifícios, um de entrada e um de saída, tu vai dizer que a digestão é completa. Aí olha para cá, respiração cutânea, ou seja, esse cara aqui, ele vai respirar pela epiderme, ele vai respirar pelo revestimento, ou seja, o CO2 sai e o oxigênio entra. Essa troca gasosa é feita diretamente pela epiderme do animal. Respiração cutânea. Aí vamos dizer assim, circulação. Olhe, quando você trabalha com a circulação nos nematelmintos, nematelminto, presta atenção, nematelminto não tem sistema circulatório. Nematelminto não tem estrutura circulatória nenhuma. Por isso que eu coloquei aqui,
Circulação ausente. Agora, ei, excreção. Andrei, como é que vai ser a excreção? Presta atenção. Como é que vai ser a excreção de um nematelminto? A excreção de um nematelminto é feita por renetes. Aí você pode dizer assim, renetes? É, renetes. Sabe o que é que são renetes? Os renetes, ó, são o que a gente também chama de tubos em H. Ah, Andrei, mas por que tubos em H? Presta atenção. Porque quando você trabalha com a excreção desse animal, você vai ter 2 tubos vindo da parte anterior do animal. Andrei, o que é a parte anterior? Ei, a parte da frente. Ó, você vai ter 2 tubos vindo da parte da frente e a gente vai ter 2 tubos vindo da parte de trás do animal. Andrei, a parte de trás do animal tem nome? Tem. É região posterior. É a parte posterior. Beleza, menino? Aí o que é que vai acontecer? Ó, 2 da parte anterior, 2 da parte posterior. Aí eles caminham, ó, e eles vão se juntar num tubo em comum. Ei, num canal comum. Aí como vai vir? 2 de trás, 2 da frente, e eles se interligam num cara que é comum, aí forma como se fosse uma letra H. Aí esse sistema você chama de renetes ou tubos em H. Tranquilo? E depois eu tenho assim, ó, sistema nervoso ganglionar. Andrei, como assim um sistema nervoso ganglionar? Esse animal vai ter gânglios. Esse animal vai ter uma estrutura nervosa chamada de gânglios. Aí o que é que acontece? Ó, tu tá vendo aqui esse anel nervoso aqui? Você vai ter assim, ó, você vai ter um gânglio aqui, outro gânglio aqui. Aí vai sair assim, ó, um nervo dorsal e um nervo ventral, distribuindo o sistema nervoso por todo o animal. Tá, Andrei, beleza, mas o que é um nervo dorsal e o que é um nervo ventral? Ó, o nervo dorsal é um nervo que está voltado para a parte de cima do animal, a região do dorso, ó, essa parte de cima. O nervo ventral, ele está ligado com essa parte de baixo, ou seja, a parte do ventre do animal. Você vai ter 2 gânglios e esses gânglios, ó, eles vão ser interligados por nervos. Um nervo dorsal e um nervo ventral, tranquilo? E assim, ó, fecundação. Esse animal ele vai ter uma fecundação interna. Se ele tem uma fecundação interna, significa que tem encontro de gametas. Se tem encontro de gametas, ele tem uma reprodução sexuada. Então, o que é que vai acontecer? E você vai ter encontros de gametas dentro do corpo de um animal. A partir do momento que você encontra os gametas, você faz uma fecundação. Essa fecundação vai formar um zigoto. Esse zigoto, ó, vai formar uma larva, e essa larva vai ser liberada. Aí essa larva, dependendo das condições, ela vai formar um animal adulto. E deixa eu te contar um segredo. Se tu tem larva, se o animal passa por esse desenvolvimento larval, significa que esse animal, preste atenção, ele tem um desenvolvimento indireto. Quando você diz que o animal tem um desenvolvimento indireto nesses mecanismos de reprodução, significa que esse animal, ó, depois da fecundação, ele vai ter uma fase larval. Beleza? Então, assim, falou de nematelmintos, você vai ter que lembrar que os nematelmintos são vermes de corpo cilíndrico. Ó, aqui tá as características, aqui tá os esquemas que eu preciso que vocês não esqueçam, tá? Aí eu sei que tu quer tirar foto, né, pra tu não esquecer isso aqui mais nunca, então eu vou sair da frente, beleza? Valeu!